Boa noite, irmãos. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Hoje faremos um culto lembrando do dia do professor, que é dia 15 de outubro, mas hoje nós estamos adiantando essa data e queremos agradecer a Deus pela vida de cada professor, cada professora. Você que é professor, professora que está aqui, levante a mão. Do ensino médio, fundamental, universidade, fica a mão levantada. Escola Bíblica Dominical vai aumentando, ó, né? Quem é pai, quem é mãe aqui, também é professor, né? Que Deus esteja abençoando a todos. E nós queremos citar um texto de alguém que era um mestre, que era Salomão, que era alguém que, quando se tornou rei, pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria. E uma das passagens mais emblemáticas de Salomão foi quando duas mulheres foram ter com ele sobre uma criança que havia sido trocada. E Salomão manda e fala, bom, já que cada um quer, vamos cortá-la no meio, e cada um leva uma parte, e aquela que realmente era mãe, falou, não, então deixa ficar com ela, e aí se mostrou então a sabedoria de Salomão, e muita gente vinha ter com Salomão, para poder conhecer, porque Salomão não só estudou para si mesmo conhecimento, mas ele passou conhecimento, ensinou ao povo, e muita gente vinha de diversos lugares, de distantes lugares, para poder aprender com Salomão. E o texto que nós vamos ler, que é o final de Eclesiastes, capítulo 12, do verso 9 ao verso 14, mostra a importância daquele que ensina. Veja só a palavra do Senhor a partir do verso 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala ao nosso coração, e que nós possamos, ó Deus, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. No nome de Jesus oramos. Amém. O texto que nós acabamos de ler traz para nós a importância do professor e da professora. Professor, professora, você é importante por sua dedicação. O texto que acabamos de ler diz que no verso 9, que o pregador está atentando, examinando, ele está buscando palavras agradáveis com retidão e verdade. Há dedicação no ensino, a busca de conhecimento. O professor, além de receber o saber, ele precisa não só receber, mas precisa esquadrinhar, buscar, se aprofundar, para que ele possa entregar o conhecimento ao seu aluno, ao seu discípulo. E isso de forma agradável. Quando nós pensamos nessa forma de ensinar, buscar, esquadrinhar e ensinar a verdade, nós pensamos naquele que é um professor por excelência, que é o nosso Senhor Jesus. Ele diz para nós em Mateus,
no capítulo 18, verso 3, ele fala: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. O professor deve estar preocupado para que o seu ensino chegue de forma clara ao seu aluno. E Jesus, como mestre aqui, ele traz uma criança para o contexto daqueles a quem está aprendendo, e ele mostra a criança e diz assim: olha, se vocês não forem inocentes, simples, sem guardar rancor no coração, como uma criança, vocês não podem entrar nos céus. Jesus, de uma forma didática tão clara e tão objetiva, ele traz um ensino para nós, fazendo com que as pessoas possam ver com clareza qual é a sua mensagem, qual é o seu objetivo. Por isso que o professor, ele deve ser assim, trazer de forma simples, de forma clara, o ensino para que as pessoas possam aprender e aplicar em sua vida aquilo que o Senhor está ensinando. Professor, professora, você é importante por causa do seu exemplo autêntico. Acima de tudo, um professor deve ser um exemplo. O texto que nós acabamos de ler ensina isso para nós. A respeito disso, vemos os povos de outras nações vêm conhecer Salomão. Eles querem saber como ele é. E essa é a vida de Salomão, essa é a natureza. Ele pediu para Deus um coração sábio, e isso é do próprio Salomão. E nós precisamos observar que as palavras, além de não contrariar a vida de Salomão, era algo que ele vivia no dia a dia. Buscava sabedoria, tinha sabedoria e poderia passar pelo exemplo, pela autenticidade, esse ensino. O próprio Jesus também, em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja só, mais uma ilustração, mais uma forma de ensinar que Jesus traz para nós, e aquilo no contexto judaico estava muito claro para o judeu. Porque ali nós temos ali os rabinos da época de Jesus, que cada rabino era um tipo de carga, um tipo de responsabilidade que ele dava aos seus discípulos. Cada rabino, por exemplo, dizia, colocava em você ordens, limitações, ordenanças para que você pudesse cumprir, mas Jesus já tinha dito: olha, eles colocam peso em vocês que nem eles carregam. Então Jesus, conhecendo o contexto daqueles homens e daquele povo, ele vai dizer o seguinte: olha, venham até mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque ele sabia a necessidade que as pessoas tinham que aprender a ver o verdadeiro ensino, que era o ensino da palavra de Deus, tinham que aprender a forma correta a qual eles pudessem viver de uma forma clara, que o Senhor ensinava, não que um rabino impunha sobre essas pessoas, mas buscar de forma simples, que o viver em Cristo que Jesus está ensinando é algo muito simples. É simplesmente abrir o coração. Isso não significa que você tem que fazer promessa, isso não significa que você tem que dar o seu dinheiro para alguém, subir no monte para orar, nada disso. Isso não significa que você tem que se flagelar com correntes, com chicotes, para que você possa pagar um preço, porque Jesus está dizendo: o preço é pago por mim. Autenticidade. Jesus traz para nós, ensinando para nós, através do seu ensino, que ele é exemplo de como nós devemos andar com Deus. E ele mostra esse ensino na
prática. Por isso que ele é o mestre por excelência. Ele mostra pelo exemplo. Professor, professora, você é importante por causa da sua coragem. Quando nós olhamos os ensinos dos nossos professores, nós vemos que muitos falam aquilo que os outros querem ouvir. Mas o verdadeiro professor, aquele que está comprometido com a verdade, ele não se importa, ele não cede às pressões e ele ensina aquilo que precisa ser ensinado. Ele não se dobra, ele não negocia, ele não aceita suborno. E Deus nos ensina assim, que nós não podemos ensinar falsas verdades, mas devemos ensinar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus vai nos mostrar em João 15, o verso 4 e verso 5, quando ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. No ensino de Jesus, no momento em que ele está mostrando para nós qual deve ser o comportamento de cada um, ele mostra para nós que o professor deve ser alguém de coragem, que ensina, que confronta com a verdade para que os seus alunos possam aprender. E ele ensinando para nós, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou a árvore e vocês são os galhos. Se alguém estiver fora dessa árvore, está morto. Se alguém estiver fora dessa árvore, não dá fruto. O que Jesus está ensinando para nós aqui, de uma forma muito simples, muito didática, é o seguinte: se você, eu, não estivermos ligados a Jesus, nós não podemos ter amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão, equilíbrio. Isso são características que vêm de Jesus para nós. E por isso que nós precisamos aprender com o mestre dos mestres como nós devemos viver. Jesus, de forma muito clara, ensina para nós verdades profundas, porque se nós não estivermos ligados a Jesus, nós não podemos fazer nada. Você está aqui hoje porque Deus trouxe você aqui. Não porque você quis vir. Deus chamou você e Deus trouxe você aqui. Você está ouvindo a palavra de Deus, participando do culto hoje pela internet, porque Deus fez você ligar seu computador, a sua TV e estar participando deste culto, porque Deus colocou você para participar deste culto. Por isso que quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, aprendemos que verdades profundas devem ser colocadas à nossa frente. E nós, como alunos, humildemente devemos nos submeter e devemos aceitar. Amém? Professor, professora, você é importante, porque o resultado do seu ensino é imprescindível para construir a nossa sociedade. O texto da palavra de Deus, no verso 11, diz: as palavras dos sábios são aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Ela provém de um único pastor. Esse verso nos afirma que as palavras são como pregos bem fixados. Os pregos são utilizados para firmar. Naquela época não existia parafuso. Mas se existisse parafuso,
provavelmente o contexto seria parafuso. Mas a ideia aqui é que nós possamos aprender e possamos apreender dentro do nosso coração aquilo que o nosso mestre, que o nosso professor quer nos ensinar. O verso 12 vai dizer que o estudo pelo estudo serve para escrever livros, mas o estudo que é compartilhado, o estudo que é levado às pessoas a aprender, esse serve para direcionar a vida do indivíduo e abençoar a vida da sociedade. Quando nós pensamos nesse estudo que é relevante na sociedade, aí eu quero incluir outros professores, pais e mães, que também são professores. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 9, diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro ensino aqui nesse texto que o Senhor nos dá: Deus é único. Adoração deve ser dada somente a Deus. Servidão somente a Deus. Dedicação de todo o nosso coração a Deus. Amar a Deus. Servir a Deus. Adorar a Deus. É isso que o texto está falando para nós. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará em seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Se queremos um mundo melhor, precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Muita gente diz: que mundo deixaremos para os nossos filhos? Na verdade, a pergunta deve ser: que filhos deixaremos para este mundo? Porque o mundo vai depender dos nossos filhos e da educação que damos aos nossos filhos. Precisamos atentar que a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Se queremos um futuro melhor para este mundo, devemos ensinar os nossos filhos a temerem a Deus. Infelizmente, nesta área, muitos pais, professores, têm sido péssimos. Mas precisamos pedir graças ao nosso Deus e cumprir a nossa responsabilidade como pais e mães, que precisamos também ser professores para os nossos filhos. E, finalmente, mas não menos importante, professor, professora, vocês são importantes, porque ensina verdades eternas e espirituais. O texto que nós lemos, ele vai encerrar dizendo: de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aprende a ensinar o relacionamento com Deus. O bom mestre é aquele que ensina que precisamos temer a Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, ensinando as pessoas a conhecer o caminho do Senhor. E eu não estou dizendo aqui de professor que conhece Jesus como Salvador e Senhor, não. A palavra de Deus é para o mundo, para que o mundo tenha a obrigação de conhecer que o Senhor é o único Deus.
Todos os mestres, todos os professores devem compreender essa verdade absoluta e devem ensinar, aonde quer que esteja, ensinando que o Senhor Deus deve ser louvado e adorado, que a sabedoria vem do Senhor. Isso é algo precioso para a nossa vida. Entre essas verdades, nós precisamos saber que aquele que é o nosso mestre maior, aquele que Salomão vai dizer, vai orientar, vai ensinar e vai apontar, que o nosso mestre maior, que é o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo, o mestre por excelência, está à porta do nosso coração, batendo, ensinando, orientando, para que nós sejamos cada dia mais melhores discípulos. Professor, você é muito importante. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós agradecemos a Deus pelo seu chamado, pela sua vocação. Nós louvamos a Deus pelo seu empenho. Sabemos que não se ganha tanto como professor, mas Deus há de recompensar o esforço, a dedicação e a vocação de cada um de vocês. Que Deus a todos abençoe.